Olá! O programa Maravilha está de volta hoje para tratar de um assunto que muito tem preocupado a sociedade. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Os casos de feminicídio têm aumentado de forma assustadora. Maravilha se propõe, então, a abordar o combate à violência contra a mulher. Fica conosco. Maravilha, volta já. A Anistia Internacional, em seu relatório sobre violações de direitos humanos no Brasil, destaca a violência contra o sexo feminino. Uma série de estudos mostrou que a violência letal contra mulheres aumentou 24% durante a década anterior e confirmou que o Brasil é um dos piores países da América Latina para quem nasce menina, em especial devido aos níveis extremamente altos de violência de gênero e gravidez na adolescência, além das baixas taxas de conclusão da educação secundária. O Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de homicídios de mulheres. No Brasil, uma mulher morre vítima de feminicídio a cada 1h30. Uma em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal, 12 milhões de mulheres. 10% das mulheres sofreram ameaça de violência física, 8% ofensa sexual, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo e ainda 3% ou 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento e 1% levou pelo menos um tiro. 52% se calaram, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e 13% preferiram o auxílio da família. E o agressor é um conhecido em 61% dos casos. Em 19% das vezes, companheiros e em 16% ex-companheiros. A escritora Natália Borges Polesso, em sua crônica Nos Queremos Vivas, diz: pensar em como o machismo se propaga, em como ele se constrói, em como ele se revela nas menores atitudes. O machismo mata. Hoje, nós temos a presença aqui conosco da delegada Thaís Norá Postiglione, da psicóloga Maria Elaine Tubino e da estudante Natane Angeli, para abordar um pouquinho essa questão conosco. O machismo mata, gurias? Certamente. Não só o machismo, mas o sentimento de que uma pessoa é superior à outra. E no homem chama-se machismo. A capacidade que ele acha ter de transformar a vida da mulher como se fosse um objeto da sua realização. Discutíamos antes de entrar situações em que as mulheres, mesmo com uma vida muito próspera profissionalmente, socialmente, na privacidade do lar, não consegue contradizer a ordem dada pelo seu esposo. Ou seja, é uma vivência constante de um conflito. Levado ao extremo, mata. E aí, Thaís? Bom, hoje eu represento então a Delegacia para a Mulher. Estou aqui no lugar da delegada Carla Zanetti, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho frente à Delegacia para a Mulher. Eu sou titular do distrito, volto para ficar com as mulheres mais ou menos 7 meses, acumulando as duas funções. Sim, o machismo mata. Tanto que nós tivemos que ter a aprovação de uma lei para tentar dar uma maior assistência para essas mulheres vítimas de violência. Porque todo mundo sabe que na Constituição todos somos iguais perante a lei. Só que efetivamente, na realidade, no dia a dia, a gente sabe que nós não somos iguais aos homens. Sejam as mulheres mais simples ou as que ocupam cargos de algum poder, nós também somos discriminadas todos os dias. Então, é importante a gente estar aqui, debater esse assunto, porque nós somos vistas diferentes, com certeza,
dos homens nos papéis que nós ocupamos. E isso mata. Perfeito. Nathani, na vida estudantil, você que representa os estudantes, como é que isso se coloca? Como o machismo existe em todos os lugares, né, na universidade não seria diferente. E mesmo que nós, mulheres, sejamos a maioria nas universidades hoje no Brasil, a gente ainda sofre muito com isso. Porque muitas vezes a gente tem as estudantes que são mães, por exemplo, tem jornada dupla, né? Deixa de estudar porque não tem aonde deixar seus filhos, tem que trancar matrícula, enquanto os homens são privilegiados e continuam a vida normalmente, né? Então, muito disso vai levando, como eu estava conversando com ela antes ali, a violência psicológica, muitas vezes, ela é muito maior que a violência física. Ela vai atingindo aos poucos, né? E nós que somos jovens estudantes, a gente sofre muito com isso, porque isso começa desde lá da nossa casa, a gente vê as atitudes dos nossos pais, muitas vezes machistas, e a gente cresce achando isso normal, sendo que não é. Então a gente precisa desconstruir isso e levar isso, né, para quantas mais pessoas a gente conseguir. E cabe à mulher não se submeter a esse tipo de tratamento, né? Como a doutora Elaine falou, como é que eu posso na rua ser uma profissional super bem sucedida, aí eu chego em casa, eu tenho que obedecer o meu marido? Gente, não existe mais obediência de um ao outro. Um casal é um casal para construir uma vida em comum, para cada um ter o direito de ir e vir, ter sua liberdade, claro, sempre se respeitando, mas não vender um papel para a sociedade e ser outro dentro de casa. Então, cabe à mulher não aceitar isso, né? Porque nós somos sujeitos de direito tanto quanto os homens. E é por isso que a gente luta há tanto tempo pela igualdade. E eu queria trazer para a gente discutir, hoje, no Juizado da Violência Doméstica de Caxias do Sul, junto com o meu chefe, meu amado Dr. Emerson Kaminski, nós desenvolvemos um projeto de atendimento aos homens agressores. São homens que são acusados de agressão, violência doméstica, e acabam no fórum como supostos agressores em um processo. Aí nós começamos a atendê-los. O projeto chama-se HORA, né? Homens, : orientação, reflexão e atendimento. É um projeto que visa criar um espaço para discussão masculina, espaço de discussão das funções do homem. E aí, doutora Thaís, nós falávamos e falamos muito no HORA que o homem tem a função, dentre outras, ele considera que ele tem a função de protetor da sua fêmea. A questão está que o que é proteger e o que é amar. Então, eu não deixar ela sair de minissaia é uma proteção para ela. É este o entendimento. E ela, por outro lado, entende que ele me cuida, não me deixa sair de minissaia. Então, quando a senhora diz que também depende de todas nós uma postura um pouco mais respeitosa para si, seria fundamental. É óbvio que depende de uma cultura a ser transformada. E o HORA se propõe a isso. Começamos, já passaram 1.300 homens por nós. Destes 1.300 que ficaram no projeto, nós temos 800. E destes 800, 15 voltaram a cometer violência, os outros não mais. Olha que interessante, que né? números importantes. São dados que nós Chamou a temos. atenção algo que tu disseste na tua fala, né? Como se uma roupa usada pudesse autorizar ou desautorizar uma violência. Exatamente. Que questão cultural que está por trás, na verdade, disso, né? Tu sentes isso entre os estudantes, por exemplo, Nathani, já que tu és a pessoa que os representa aqui? Eu sinto muito porque a universidade é um espaço que a gente vai, que é a nossa segunda casa, né? Então nós mulheres, tanto nós mulheres quanto os estudantes homens, a gente tem a liberdade, a gente pode ter a liberdade de usar qualquer roupa que a gente quiser. Porque a gente não está usando para mostrar para alguém como a gente está.
vestindo. A gente está porque a gente se sente bem assim, seja com saia, seja com calça, seja com blusa curta, com blusa comprida. Isso não dá o direito de ninguém nos olhar diferente. Isso não dá o direito de ninguém nos julgar pela roupa que a gente usa, muito menos nos assediar de qualquer maneira. E como é que fica essa compreensão, Elaine, Pois tu sabes, Olga, que o projeto se constitui de 10 encontros, né? São 10 reuniões sucessivas, semanais sucessivas, de 1 hora e 15. E cada encontro nós propomos uma discussão diferente, com uma técnica de dinâmica de grupo dentro da psicologia, que a gente provoca essas discussões. O que nos parece muito importante, que nós não sabíamos antes de trabalhar com o ORA existe desde 2014. O que nós não sabíamos? Por exemplo, nós tínhamos a ideia de que o homem que batia estava alcoolizado ou drogado. Não é verdade. A maioria dos homens que bate, que desrespeita, que violenta uma mulher, não está alcoolizado e não está drogado. Ou seja, é uma crença de que pode. Esse é um dado. Segundo dado, os homens que são acusados de violência doméstica, na sua maioria, são homens trabalhadores. Não são homens vagabundos. Isso é o que eles falam quando vão prender eles, desculpa te atrapalhar. Não, de forma nenhuma. É assim, eles dizem para os policiais militares, por que vocês não vão prender bandidos? Eles não se enquadram como criminosos, como quem também está cometendo um crime, né? E eles veem o trabalho, eles né? acham que aquela atitude é normal, uma coisa normal. Como se o fato de trabalhar autorizasse o bater. Justifica agredir a mulher. Porque ele não é vagabundo. É. Então, assim, ele não pode ser tratado como um criminoso, mas ele cometeu um crime. E não há esse entendimento. E não há do homem e não há da mulher. E aí, quando tu falas na violência psicológica, procede, porque começa na desvalorização e na desqualificação das relações íntimas. Os pais, tu falavas, Olga, com os filhos, porque tu começa a dizer para a pessoa com a qual tu escolheu compartilhar a tua vida, o teu objeto de amor, teoricamente, tu começa a dizer, tu é burro, tu é burra, tu não consegue, olha como tu não faz. Isso é desqualificar. E a partir daí, a barreira do autorrespeito e do heterorrespeito se desfaz. Doutora Thaís, como as mulheres chegam na delegacia da mulher, né, no momento para denunciar? Elas não se sentem culpadas muitas vezes? Sim, se sentem, e às vezes demora bastante tempo para elas nos procurarem, porque é o que a gente estava falando, a doutora Elaine estava falando. Aquele homem, ele incute tanto na cabeça dela que ela não presta para nada, que ela não tem perspectiva alguma. Então, por que ela vai procurar a delegacia para, de repente, tentar se separar se ela não vai ter um futuro longe daquele agressor? Então, nos procuram. Normalmente, a porta de entrada da rede de proteção à mulher é pela delegacia de polícia ou pela brigada militar, quando acontecem flagrantes. Ela registra crime, então lembrando que a delegacia, ela cuida de crimes, é a delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher. Ela investiga crimes praticados contra mulheres no âmbito doméstico, tá? Então ela nos procura se ela foi vítima de um crime, de lesão corporal, de ameaça ou algum outro, registra uma ocorrência, nós pegamos o depoimento e encaminhamos a medida protetiva caso ela necessite ao Poder Judiciário. Então, às vezes demora, às vezes não, e o que a gente tem visto também bastante é que poucos meses de relacionamento, a pessoa já demonstra quem ele é. Ele já agride, ele já humilha, ele já menospreza aquela pessoa. E algumas optam por cortar esse relacionamento nocivo no começo e outras não, levam 30 anos para procurar a delegacia. Não tem idade, tem um perfil assim das mulheres que mais procuram ajuda, auxílio ou não? Não tem perfil, não tem idade. O que a gente pode dizer assim, é que pessoas de classe mais baixa nos procuram, não que não exista violência nas outras classes, mas elas preferem não se expor
e procurar psicólogos, psiquiatras e tentar uma dissolução do casamento. Mas a violência existe em todas as classes. E com relação aos homens, Maria Elaine, tem uma diferenciação, um perfil? Tem, nós conseguimos traçar um perfil dos homens e a maioria deles fica entre 18 e 40 anos, quer dizer, homens jovens, né? Para ter a cultura da violência contra a mulher, homens jovens. E às vezes aparecem homens muito jovens que nos surpreende muito este tipo de entendimento da violência contra a mulher e de um poder, de uma arrogância que tem nos impressionado muito ultimamente. Gurias, nós precisamos fazer um intervalinho agora no bloco, voltamos em seguida. Programa Maravilha volta já, fique conosco. De segunda a sábado você acompanha só aqui no Jornal de Caxias as principais notícias do nosso município. Aqui você tem informações sobre segurança, saúde, economia e esporte. O Jornal de Caxias é sempre às 8 horas da noite. TV Caxias, a TV da comunidade. Programa Maravilha está de volta. Vamos continuar então a nossa discussão sobre o combate à violência à mulher. Natane, como tu percebes que estudantes que têm acesso a uma formação de nível superior, acesso ao conhecimento, e isso se torna tão evidente também essas questões que dizem respeito a uma cultura de violência entre os homens que têm acesso ao conhecimento? Sim, tanto é que no movimento estudantil, né, a gente pauta bastante isso, porque a gente acredita que isso parte do princípio de da nossa educação, principalmente, né? Porque é uma pessoa que foi criada, enfim, num ambiente violento, agressivo, tem muita tendência a virar um agressor, né? Não necessariamente um agressor de violência física, como a gente falou antes, mas de praticar situações que atingem as mulheres de todas as maneiras, né? E não quer dizer que a pessoa está no ensino superior, que ela tem condições disso, se ela tiver a ideia de que o homem é superior à mulher, isso vai acontecer estando ou não dentro de uma universidade. Gurias, nós poderíamos pensar que talvez a ausência de indignação da sociedade com relação à violência contra a mulher poderia ser um elemento que faça com que essa violência se desencadeie, mesmo que nós saibamos que a violência é um problema social, mas ela é muito manifesta, né? Os dados têm deixado a gente preocupado com relação a isso. Será que é porque não existe uma indignação, parece que é tácito a violência, parece que as pessoas estão de acordo, é como que se diz, isso é conversa entre marido e mulher quando alguma coisa é percebida? Será que a ausência de indignação provoca uma violência maior? Eu acho que começando pela ausência de indignação da própria vítima, né? E o homem dá sinais de ser agressivo, do comportamento que ele vai ter com aquela companheira. Então eu acho que a indignação tem que começar dela. Tendo uma autoestima, como a gente está falando, que muitas vezes elas não têm. Mas tem que começar pela própria vítima, pensar, é esse tipo de relação que eu quero? É assim que eu mereço ser tratada? E em relação à sociedade, hoje a gente vive uma violência tão grande de tudo que realmente não se indigna mais com nada, né? Eu acho que as pessoas têm que voltar a dar valor para as coisas, a abominar esse tipo de violência. Mas eu não vejo só em relação à violência contra a mulher, eu vejo a violência num sentido geral, que para nós está ficando muito comum. Mas acho que a mulher tem que começar por ela para acabar com esse tipo de violência. Eu queria retomar um pouquinho a nossa discussão quando nós falávamos do perfil, né? O projeto, ora, o homem adere se quiser. Ele não é obrigado a frequentar o projeto. Eu gostaria de trazer alguns dados para a gente pensar. Por exemplo, homens de nível superior acreditam que não seja para eles o projeto.
E o homem se coloca numa posição de muito maior arrogância. Talvez por ter sido denunciado e se sentir numa posição de constrangimento. Lamentamos, se ele teve aquela atitude que caracteriza crime, tendo nível superior ou não, ele vai ser tratado com o mesmo respeito e com a mesma intervenção técnica de qualquer outro. Mas ele não adere, de modo geral, ele diz que aquilo não é para ele. O que reforça que o conhecimento necessariamente não está junto com o afeto, né? Porque a questão afetiva da violência, ou melhor dizendo, a violência passa pela questão afetiva e não só pelo conhecimento. Embora eu acredite que todo conhecimento traz ampliação de consciência, penso que sim. Mas isso é um dado que nós traçamos no projeto Hora. Isso, desculpa te interromper, mas isso, Thaís, que tu mencionou, é de extrema importância, porque que tu falou que tem que partir da vítima, né? Por exemplo, uma filha que é criada por um pai, digamos, um pai e uma mãe, que o pai, ao invés de educar a filha, conversando, dando carinho, dando atenção, é agressivo, a menina, a mulher vai crescer achando que aquilo é uma coisa normal. Exatamente. Porque ela tinha isso do pai dela, né? E da mãe, que foi conivente com a agressão. Exatamente. Então, e da mãe que também, desculpa te interromper, mas tem que pontuar que isso é educação se faz por conjuntos, né? Claro. Então ela vai crescer achando que aquilo é uma coisa normal. Então, se o companheiro dela, marido, namorado, tem essa atitude, para ela pode parecer uma coisa normal. Claro. E é aí que se esconde o machismo, é aí que se esconde a violência. A mulher vista como objeto daquele marido, né? Deixa eu só pontuar uma coisa, eu não sei o que vocês pensam. A novela das 9 agora, a personagem principal tá se envolvendo, enfim. Mas o mais importante, do ponto de vista psicológico, que eu acho bom a gente discutir, é assim, o encantamento dela pela manipulação dele. O marido é um manipulador e ela se deixa manipular por qualquer aceno de carinho, de incenso para o ego. Falando da Bibi? Tô. Assim, então, qualquer incenso que ele faça, estoura fogos, ela se sente a melhor mulher do mundo e aí ela é capaz de qualquer coisa. E o que a gente vê na delegacia é que depois que essa mulher é traída, ela nos procura para denunciar que ele é traficante, que ele tem arma, mas enquanto tá tudo bem, ela segue com o companheiro. Perfeito. Ou seja, enquanto algum afeto existe ali, ela é submissa a essa situação. Exatamente. Isso não gera nenhuma indignação. Não. Há uma aceitação tácita disso. Isso aí. Então, talvez entre também o papel da sedução desse homem em relação a essa figura, né, da mulher, que termina sendo algo importante. Né? Tu percebe, Nathane, essa questão da sedução como um elemento muito forte no homem em relação? Sim. É notável, né? Tanto no âmbito, enfim, universitário quanto em qualquer outro lugar. Porque o homem, a mulher se sente atraída, digamos, né? Por essa situação, como a Maria Elaine estava mencionando ali a questão da novela. Então, ela, a partir do momento que ela pensa isso, ela não consegue diferenciar o que é uma atitude machista e o que é uma questão íntima, de amor na relação dos dois. Então, é bem complicado. Então, vamos começar a pensar um pouquinho, que alternativas, o que nós poderíamos dizer para essas mulheres que sofrem com isso, que às vezes não conseguem se sentir empoderadas para denunciar. O que vocês teriam para dizer, né, como profissionais que são da área, para auxiliar mulheres que possam estar nos assistindo, que estão em sofrimento com uma condição dessa, mas que ainda não conseguiram buscar força, coragem, romper com essa situação? O que vocês teriam para colocar para Eu acho que a mulher tem que se valorizar, eu acho que todas têm algum potencial, seja ele qual for,
E trabalhar isso, saber que a pessoa não precisa de alguém ao seu lado que não seja para somar, para dividir, para ter coisas boas. Ninguém precisa do outro para humilhar e para agredir. Então, tentar ver a vida de uma outra forma, porque muitas mulheres, elas acreditam que se elas se separarem, elas vão ser fracassadas, porque a sociedade espera que a mulher seja casada. E isso, no tempo que a gente vive, isso não é mais admissível. Então, seja feliz com o marido ou sem marido, mas busque alternativas para a sua vida para viver sem violência. Tu me lembraste agora, Thaís, de uma personagem do Lima Barreto, que ela fora noiva há 5 anos. E aí o noivado se rompe e ela enlouquece. E por que ela enlouquece? Porque ela foi educada assim, você tem que aprender a pregar botão, porque quando você se casar, né? Você tem que aprender a cozinhar, porque quando você se casar. Mas isso, se nós falarmos do Lima Barreto, é século XX, é 1900. E ainda persiste, né? Passado quanto tempo, esse receio desta perda e desse fato, de repente, romper com uma relação nada satisfatória, uma relação muitas vezes violenta e opressora, né? Maria Elaine, como é que tu vês essa questão? Eu penso que é uma questão extremamente delicada, porque nós estamos falando de afeto, nós estamos falando de amor. Nós estamos falando que no início dessa relação houve pelo menos uma paixão que os uniu, né? E como que nós, mulheres, permitimos que aquela paixão inicial se transforme numa dor constante, sistemática, crônica e progressiva? Como que nós permitimos isto e como que nós permitimos que o outro nos transforme nisso? Eu penso, ontem eu li um processo e a moça teve um filho, ele batendo, ela denunciou, ele seguiu batendo, ela engravidou de novo, ela está grávida e ela disse, eu não me separo, eu não tenho o que fazer. Com uma mãe idosa doente, ela não tem rendimento, ela não trabalha. E é difícil, sabe-se que é difícil. Agora é necessário, porque é a diferença entre a vida e a morte. Maria Elaine, fiquei curiosa agora e gostaria de te perguntar, tu que trabalhas com o Hora, existem situações em que não há separação, mas que, por exemplo, o homem admite que precisa de ajuda, de atendimento, participa do Hora e possa, na verdade, o programa ter auxiliado e que ele consiga ter uma postura diferente com relação a essa mulher? Vocês têm algum caso que vocês tenham comprovado isso? Assim, Olga, não é importante para o projeto e nem para os nossos estudos a retomada ou não da relação. Não é importante para nós. Por quê? Porque nós acreditamos que existem espaços separados de construção pessoal. O homem, a gente propicia esse espaço no Hora. A mulher tem toda uma rede de atendimento da prefeitura para fazer este atendimento. Então, são espaços de reconstrução diferentes. Voltar ou não à relação depende de cada um deles. Por outro lado, Olga, eu te diria assim, que se a gente não muda o nosso padrão de escolha, a gente vai sempre escolher a mesma coisa. O Hora dá esta oportunidade de parar para pensar um pouquinho em que tipo de escolha eu quero fazer. A maioria dos homens que frequentam o projeto não reincidem, ou seja, não são denunciados de novo. Entende-se que eles entenderam e aprenderam a fazer um outro tipo de escolha. E este Hora pode ser uma iniciativa do homem procurar? Existe essa possibilidade, Maria Elaine? Sem que haja uma denúncia, perfeito, né? Não. Existe a possibilidade? Hoje não, Olga, porque é um projeto do Juizado da Violência Doméstica para homens acusados de violência doméstica. Mas é meu sonho dourado que o Hora se transforme numa política pública para todos os homens que tiverem interesse em todas as comunidades. Perfeito, então. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Acho que teríamos aí uma série de outras questões ainda para abordar. O programa Maravilha agradece muito a presença de vocês. Muito obrigada, Natane. Obrigada, Maria Elaine, doutora Thaís também. Obrigada. Acho que esse debate foi super importante.
Fique conosco, Maravilha na próxima semana estará aqui com você para discutir mais uma temática do seu interesse.